Olá, eu sou o professor Júlio Anderson e hoje nós iremos falar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Olha só, primeira coisa, o que é o imposto de renda? Qual é a função do imposto de renda? Gente, a função do imposto de renda é função predominantemente fiscal. A importância maior do imposto de renda é gerar arrecadação aos cofres da União. Então, a função do imposto de renda é predominantemente fiscal. Sua principal importância é gerar arrecadação aos cofres da União. Só que o imposto de renda, apesar da função fiscal, meus amigos, promove uma função muito importante para a sociedade, que é a redistribuição de riquezas. Veja só, o imposto de renda ele é pago por uma minoria de pessoas, geralmente pessoas mais ricas. E essa minoria de pessoas, geralmente ricas, recolhe o imposto de renda e a União arrecada esse imposto de renda. E o que a União faz com esse dinheiro? A União pode investir em programas sociais, como educação pública, como hospital público, como programas como Bolsa Família, como ProUni, como programas de financiamento estudantil. E aí, olha só, geralmente quem usa esses programas sociais são pessoas mais pobres. Então, o imposto de renda pago por uma minoria de pessoas mais ricas, seu dinheiro está sendo utilizado em algumas situações aqui para aplicar em programas sociais que promovem, então, distribuição de renda. Mas a função do imposto de renda é predominantemente fiscal, ou arrecadar. E nós vamos ter um contorno constitucional aqui em razão do imposto de renda. Olha só, o que a União, gente, vai fazer com o imposto de renda? A União vai arrecadar o imposto de renda e vai pegar, juntamente com o IPI, 49% de tudo que ela arrecadar de imposto de renda e de IPI, ela vai distribuir 49% para todos os estados e todos os municípios, na seguinte proporção: 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados, 22,5% para o Fundo de Participação dos Municípios, 3% para os programas de financiamento do setor produtivo das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, 1% para o Fundo de Participação dos Municípios, cujo repasse será feito até o dia 10 de dezembro de cada ano, e mais 1% para o Fundo de Participação dos Municípios, cujo repasse será feito até o dia 10 de julho de cada ano. Então, a União é obrigada a dividir o imposto de renda, aqui 49%, com todos os estados e com todos os municípios, promovendo ainda mais redistribuição de riquezas. E mais, olha só, matéria de prova, viu? O imposto de renda, meus amigos, só será obrigado a obedecer o princípio da anterioridade genérica. Então, o imposto de renda não pode ser exigido no mesmo ano em que foi publicado ou aumentado. Então, ele só pode ser exigido no ano seguinte. Só que olha o detalhe de prova. O imposto de renda não atende à noventena. Olha só, o imposto de renda não precisa atender o princípio da anterioridade nonagesimal. Significa o quê? Que se a União publicar a lei no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, o imposto de renda ou seu aumento já pode ser cobrado. Então, meus amigos, imposto de renda, presta atenção, não atende o princípio da anterioridade nonagesimal, excepcionando aqui o princípio, que é obrigatório. Né? Então, quando a gente fala no imposto de renda, vendo esses contornos constitucionais, nós temos que observar que o imposto de renda, ele possui 3 princípios específicos. Olha só, nós temos 3 princípios específicos que orientam o imposto de renda. Primeiro princípio, o da generalidade. Significa que toda e qualquer pessoa que auferir rendimentos, veja só, toda e qualquer pessoa que auferir rendimentos estará obrigada a pagar imposto de renda, tá? Gente, é redundância? Não é redundância falar que todo mundo será obrigado a pagar imposto de renda. Por quê? Por que não é redundância? Porque nós vamos ter o princípio da isonomia no artigo 150, inciso 2, que diz o seguinte, que é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir tratamento tributário desigual entre os contribuintes que estiverem em situação de equivalência, sendo proibida qualquer distinção em razão da ocupação profissional dos cargos exercidos pelos contribuintes, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos por eles percebidos. Então, olha só, o princípio da generalidade quer dizer o quê? Que toda e qualquer pessoa que auferir rendimento será obrigado a pagar imposto de renda.
Tá? Porque nem sempre foi assim. Na época da ditadura militar, da Constituição de 1967, nós tínhamos pessoas no Brasil, em razão do cargo profissional, que não pagavam imposto de renda. Outras pagavam imposto de renda. No Brasil, então, tinha pessoas que pagavam e pessoas que não pagavam. Então, com a Constituição Federal de 88, o princípio agora é generalidade. Então, hoje, meu amigo, não interessa. Pode ser presidente da República, pode ser parlamentar, pode ser embaixador, pode ser militar, não interessa. Pode ser até um simples professor, já que o professor é a escória da sociedade brasileira, então mesmo sendo professor e receber um rendimento, vai ter que pagar imposto de renda igual se tivesse assumindo um cargo como presidente da República, parlamentar, senador, embaixador, não interessa. Então toda e qualquer pessoa vai ter que pagar imposto de renda. Segundo princípio, meus amigos, princípio da universalidade. Olha só, isso cai em prova, viu? O que significa o princípio da universalidade? Significa que o imposto de renda ele é orientado pelo princípio do non-olet, ou seja, para o imposto de renda o dinheiro não tem cheiro. Significa então que eu não quero saber a fonte do dinheiro. O dinheiro pode vir de fonte lícita ou ilícita, não interessa. O que interessa é que se eu encontrar o dinheiro, eu vou estar tributando pelo imposto de renda. Eu não quero saber se o dinheiro vem da especulação financeira, eu não quero saber se o dinheiro veio da especulação imobiliária, eu não quero saber se o dinheiro veio da prostituição, do tráfico, do crime organizado, do trabalho assalariado, da especulação financeira, do lucro, não interessa. Pode vir de honorários, pode vir do trabalho, pode vir de onde quer que seja, vai ter que sofrer incidência. Inclusive em provas, tem perguntado se o dinheiro vem de fonte ilícita, não estaria sujeito ao imposto de renda. E está assim, viu? Então você presta atenção, não interessa a fonte. Por isso que eu falo universalidade das fontes. Não interessa se seja lícita ou ilícita. Vai estar sujeito à incidência do imposto. O terceiro princípio que orienta especificamente o imposto de renda é o princípio da progressividade. Significa que as alíquotas do imposto de renda serão aumentadas gradativamente conforme os rendimentos dos contribuintes, a fim de alcançar e de atingir aqueles contribuintes com maior capacidade contributiva. Então nós vamos ter alíquotas variadas e aumentadas conforme essa taxa, conforme essa faixa de remuneração dos contribuintes, para que atingir aqueles com maior capacidade econômica. Então, em linhas gerais, esses são os princípios que orientam o imposto de renda. Agora, qual que é o fato gerador? Gente, o fato gerador do imposto de renda, presta atenção, é a aquisição de riqueza financeira. Olha só, é a aquisição de riqueza nova. É o que? A aquisição de disponibilidade jurídico-econômica financeira. Então, em linhas gerais, falando um português claro, o imposto de renda tem seu fato gerador, ganho de dinheiro. Ganhou dinheiro, praticou o fato gerador aqui do imposto de renda. Falar, professor, qual que é a diferença entre rendas e proventos de qualquer natureza? Rendas e proventos de qualquer natureza. Gente, a nossa Constituição traz lá no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, a competência para a União instituir imposto sobre a renda e provento de qualquer natureza. Como se houvesse uma diferença entre rendas e proventos. Veja só, nós acabamos de ver o princípio da universalidade. Então, não interessa a fonte, eu não preciso diferenciar rendas e proventos. Todo dinheiro proveniente de qualquer que seja a fonte, de qualquer natureza que for, vai estar sujeito ao imposto de renda. O que eu preciso observar aqui para o fato gerador? Que é a aquisição de disponibilidade jurídico-econômica para o rendimento. Então, não interessa a fonte. Então, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade jurídico-econômica. E quando a gente fala em imposto de renda, meus amigos, nós temos aqui duas repartições do imposto de renda. Tá? Nós vamos ter o imposto de renda da pessoa física e o imposto de renda da pessoa jurídica. Vamos começar então com o imposto de renda da pessoa física. O imposto de renda da pessoa física é aquele sobre o qual incidirá sobre os rendimentos de toda e qualquer pessoa natural. Isso é, nós, pessoas aqui físicas, naturais, que auferimos rendimentos conforme uma tabela
definida pela lei, a pessoa estará sujeita a imposto de renda. Por exemplo, no ano de 2020, lembrando que tem 3 anos que a tabela do imposto de renda não é corrigida. Então é o seguinte, no ano de 2020, na verdade, em relação ao ano de 2019, o exercício fiscal, exercício financeiro 2019, qualquer pessoa que tiver auferido rendimentos superiores a R$ 28.559,70, então se você no ano, veja só, se no ano de 2019 você auferiu rendimentos aqui superiores, iguais ou superiores a R$ 28.559,70, você estará obrigado a pagar imposto de renda. E mensalmente, se você recebeu mensalmente, conforme a tabela do imposto de renda para retenção na fonte, aqui igual ou superior a R$ 1.903,98, você vai estar sujeito ao pagamento aqui do imposto de renda. Então vai começar pagando com uma alíquota de 7,5%. Então, por exemplo, ganhou de R$ 1.903,99 até R$ 2.000 alguma coisa, vai pagar imposto de renda com a tabela que está disponível aí na internet. Depois vocês entrem na internet, procurem a tabela do imposto de renda 2020, vocês vão ver a tabela direitinho, porque eu não me lembro aqui dos valores exatos. O fato é que de R$ 1.903 e até R$ 2.000, você vai pagar 7,5%. De R$ 2.000 alguma coisa até R$ 3.000 alguma coisa, a alíquota vai para 15%. De R$ 3.000 alguma coisa até até R$ 4.664,66, você vai pagar 22%, 22,5%. Acima de R$ 4.664, você vai estar sujeito ao pagamento aqui de um imposto, uma alíquota de 27,5%. Então, toda pessoa física que auferir rendimentos conforme essa tabela estará sujeito ao imposto de renda. Tá? Agora, outra situação, tá? A pessoa física vai ter que promover o pagamento, mas a pessoa física, meus amigos, vai poder promover algumas deduções do seu imposto de renda. Que deduções são essas? Algumas despesas que a pessoa física tiver. Por exemplo, a pessoa física teve gastos com médico, dentista, despesas médicas, com médico, com dentista, com hospital, com plano de saúde, com fisioterapeuta, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, teve esse gasto. O que a pessoa pode fazer? Ela pode deduzir integralmente, ou seja, sem limites. Tudo que ela tiver gasto, até o limite do seu imposto de renda, essa pessoa pode deduzir. Os gastos com despesas médicas, que são essas. O que mais que ela pode deduzir? Gastos com educação. Só que os gastos com educação, a dedução, ela é limitada. Por exemplo, você gastou R$ 20.000 por ano com educação, sua dedução estará limitada a R$ 3.500 alguma coisa. Então é R$ 3.500 e alguma coisa, você vai poder deduzir esses gastos com educação. Que educação é essa? Educação formal. Significa que você vai poder deduzir os gastos com o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior e os cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado. O que mais? Pensão alimentícia. Tudo que você gastar com pensão alimentícia, você também pode deduzir integralmente, sem limites. Também você pode deduzir aqui os gastos com dependentes. Você tem uma quantidade de número de dependentes, você já tem automaticamente ali a possibilidade de deduzir com seus dependentes. E quem são os seus dependentes? Olha só, o que a legislação do imposto de renda diz sobre os dependentes? Quem são dependentes? Primeiro, os filhos e enteados de até 21 anos de idade ou 24 anos se estudante. E se for incapacitado para o trabalho, sem limitação de idades. Quem mais? O cônjuge ou companheiro. Tá? O cônjuge ou companheiro de até que tenha união com o contribuinte por pelo menos 5 anos ou que com o contribuinte tenha filhos. Então, vejam vocês, o cônjuge ou companheiro. Quem mais? Os irmãos, os netos e bisnetos, desde que não tenha arrimo dos pais e desde que
o contribuinte tenha a guarda judicial e desde que tenha até 21 anos de idade ou 24 se estudante ou sem limitação de idade se incapacitado para o trabalho. Quem mais? Os pais, avós e bisavós também poderão ser dependentes do contribuinte, além do tutelado e do curatelado. E também o último dependente, o pobre, de até 21 anos, que o contribuinte tem a guarda judicial. Evidentemente, para ter a guarda judicial era quando ele era menor de idade, tá? Então, o pobre até 21 anos de idade, desde que o contribuinte tenha a guarda judicial. Então, esses são os dependentes. Então, o contribuinte pode deduzir uma quantidade estabelecida por número de dependentes, uma dedução automática pelo número de dependentes. Quem mais? Olha só, o contribuinte pode também promover a dedução, meus amigos, de pensão de previdência complementar. Então, tem um plano que você pode promover a dedução parcial, salvo me engano, 12%, e o outro plano você não promove a dedução. Só que quando você for resgatar lá na frente, você tem o desconto do imposto de renda lá na frente. Nesse plano que você já promove a dedução limitada, não, você lá na frente, quando for receber o plano de previdência complementar, você vai pagar imposto de renda normalmente. Ok? Então, esse é o imposto de renda da pessoa física. E como é que funciona o imposto de renda da pessoa jurídica? Olha só, o imposto de renda da pessoa jurídica vai ser calculado sobre o lucro da pessoa jurídica. E o lucro da pessoa jurídica, meus amigos, pode ser calculado sobre 3 formas. Tá? Primeira forma, o lucro real, que é aquele procedimento ordinário de contabilização de todas as despesas e receitas do empresário. Então, eu descubro qual é o verdadeiro lucro. Então, descobrindo qual é o verdadeiro lucro, eu vou aplicar o imposto de renda, que vai ser 15% sobre o lucro, mais um adicional de 10%, caso haja um valor excedente a 240 mil no ano. E o segundo lucro é o lucro presumido. O que é o lucro presumido, meus amigos? Eu vou pegar o faturamento da empresa, olha só, o lucro presumido. Eu vou pegar o faturamento da empresa, vou na lei do imposto de renda e vou observar qual é o ramo de atividade econômica dessa empresa e aplico um percentual sobre o faturamento. Por exemplo, para prestador de serviço, o lucro presumido é de 32%. Então eu vou lá, aplico esse percentual de 32% e descubro então qual que é o lucro presumido. Por exemplo, se a empresa teve um faturamento de R$1.000, eu aplico os 32%, então 32% sobre R$1.000 vai dar R$320. Então R$320 é o lucro presumido sobre o qual eu aplico aqui a alíquota do imposto de renda. Então esse é o lucro presumido. E que mais? Nós vamos ter também o lucro arbitrado. O que é o lucro arbitrado, meus amigos? É quando o contribuinte pratica um erro na sua contabilidade, quando ele escolhe indevidamente o lucro presumido, quando ele pratica uma fraude. Então, quando não é possível descobrir o lucro presumido, o lucro real, perdão, o que a autoridade tributária faz? A própria autoridade tributária vai lá e aplica e arbitra o lucro do empresário. E sobre esse lucro arbitrado é que eu calculo o imposto de renda. Tá? Agora, olha só, uma observação aqui com relação ao lucro presumido. Não é toda empresa que pode escolher o lucro presumido. Algumas empresas somente poderão apurar pelo lucro real. Por exemplo, instituições financeiras, a empresa que oferir rendimentos provenientes do exterior, a empresa que já tenha um benefício fiscal em relação ao próprio imposto, aquela que tiver um faturamento no exercício anterior acima de 74 milhões de reais. Então essas empresas só podem apurar pelo lucro real, não podem optar pelo lucro presumido. Então, a empresa faz a opção quando ela vai pagar a primeira trimestralidade. O imposto de renda ele é anual, mas ele é apurado trimestralmente. Nós temos 4 trimestres, então, no ano. Então, a pessoa jurídica escolhe a forma de apuração pelo lucro presumido aqui no pagamento da primeira trimestralidade do ano. As alíquotas do imposto de renda, meus amigos, elas são da pessoa jurídica, elas são aqui de 15% sobre o lucro, mais um adicional de 10% sobre o valor que superar 240 mil no ano.
E o lançamento fiscal do imposto de renda? Muito simples, o lançamento fiscal é por homologação. Significa que a pessoa jurídica é que vai, ela própria, calcular o imposto, fazer o lançamento fiscal do imposto, preencher a guia, e a Receita Federal faz o quê? Só fiscaliza a posteriori. Então, meus amigos, esse é o imposto de renda. Tá? Algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão ou alguma crítica, vocês podem fazer aqui mesmo no YouTube, que eu responderei. Um abraço e até a próxima. Até mais. Obrigado.